Derrotas, desilusões, recessão, depressão. Convulsão ou conciliação? Diante do espelho de uma parte da sociedade que disputa com violenta força narrativas e privilégios, revela-se a imagem das vísceras expostas dos poderes e das instituições da República. No vasto espaço entre apáticos, conformados, coniventes, aturdidos, indignados, revolucionários, segue em curso às claras o sequestro de direitos e garantias fundamentais da democracia. Como se estabelecem, nesse momento, as relações entre a sociedade e a política institucional? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Hoje, especialmente e excepcionalmente, o nosso programa tem apenas um convidado. Está aqui com a gente Gessé Souza, sociólogo, dispensa maiores apresentações. Gessé, bem-vindo. Obrigado. A gente vai começar colocando a questão tema do nosso programa, né? Diante da situação que a gente vive de quase conflagração institucional, né? Entre os poderes da República, o Judiciário, o Executivo, o Legislativo, onde a gente tem um desmonte de políticas públicas, retrocessos em direitos sociais e trabalhistas, onde você tem uma clara separação e uma quase impossibilidade de diálogo entre certos setores do Brasil, entre a população e a política institucional, entre os ricos e as elites do dinheiro do Brasil e a população, entre representantes e representados, né? Há uma espécie de impossibilidade de construção. Isso, segundo o Gessé, vem de longe e a gente, durante muito tempo, foi enganado e não pôde ver o que isso significa. E eu queria começar por aí. O que significam as relações políticas e sociais no Brasil desde sempre e hoje escancaradas pela crise que a gente vive? Gessé. Bem, esse é exatamente o assunto do meu livro, que vai sair agora no mês de setembro, que eu dei o título de A Elite do Atraso, da escravidão à Lava Jato, porque existe uma continuidade, né, nessa coisa. E o fato mais importante, Tuto, eu acho, é o fato de que nós fomos enganados. Né? Nós fomos enganados pela inteligência, mas não é a inteligência. Não é, quer dizer, houve um projeto, né, das pessoas que mandam nesse país, que é uma elite pequena, né? 100 mil famílias têm a propriedade em todos os setores aqui, né? E essa elite, ela foi inteligente o bastante, né? Ela é uma elite cega, porque ela pensa no curto prazo, né? Mas ela foi extremamente refinada, né? Quando, nos anos 20 e 30, em São Paulo, né, ela constrói não só uma universidade, né? Quer dizer, a USP, né? Quer dizer, e não é uma acusação à USP como um todo, obviamente a USP quer dizer, teve pensadores extremamente importantes lá, como muitos, especialmente para mim, Florestan Fernandes, etc. Né? Quer dizer, mas a USP, enquanto tal, ela foi o quê? Ela foi uma espécie de think tank, ou seja, de um pensamento liberal conservador ao extremo, né? Que tira a onda de crítico e de avançado. E nós todos acreditamos nisso, né? É importante isso por quê? Porque os ricos, eles não dominam só a produção material, né? Ou seja, de carros, né? De roupas, etc, etc. As terras são deles, etc. Mas não é só essa produção material. Essa elite de São Paulo, também, né? Exatamente isso, né? Essa elite de São Paulo, quando ela perde o poder político para Getúlio Vargas, né? Entende? Ela pensa o quê? Né? Eu preciso montar, quer dizer, eu já tenho o poder econômico, eu preciso ter o poder ideológico para não só reocupar o Estado, mas para deixar o Estado em uma espécie de estado de sítio, ou seja, cercado,
quando ele for ocupado por forças que não sejam dessa pequena elite. Ou seja, sempre que tenha forças que tenham a ver com alguma forma de interesse das classes populares, né, a gente vai inventar um discurso, né, que vai ser tocado no bumbo de uma imprensa que vai ser uma imprensa a serviço dessa elite, né, para retirar esses caras do Estado. Essa é a história do Brasil dos últimos 100 anos. Né? Como é que foi montado essa ladainha, essa mentira, essa fraude bem construída, digamos assim. Né? Quer dizer, primeiro você pega a história de um país, porque a gente quer saber, né, de onde a gente vem, quem a gente é e para onde a gente vai. Todas as grandes religiões do mundo ou respondem essas questões ou não conquista ninguém. Né? Com a ciência é a mesma coisa. Né? A única teoria que a gente tem explicativa sobre o Brasil é do liberalismo conservador, né, que foi aproveitado de Gilberto Freire por figuras como Sérgio Buarque, Raimundo Fauro, Fernando Henrique Cardoso, Roberto da Mata, ou seja, quer dizer, os nossos grandes intérpretes, no fundo. Né? Que história da brasilidade, né? Exatamente. Da ideia de por que somos o que somos. Exatamente. Né? Isso sai dos livros, tudo. Né? E vai ser ensinado nas universidades, nas escolas, né? E vai ser dado em pequenas proporções diárias pela mídia, porque a mídia não produz nenhuma ideia, ela reproduz as ideias desses caras, né? E isso vai ser discutido depois em todas as esquinas, em todos os botecos do país. Então, a gente não produz nenhuma ideia no sentido, né? Quer dizer, e os leigos também não produzem. Quem vai produzir são esses grandes intelectuais que têm o prestígio e que vai depois se construir o quê? Uma rede, né, de consagração simbólica. Vai sair para os jornais, vai sair para as editoras, para os prêmios científicos, para dar a impressão de que não é o dinheiro que está comprando. Mas é óbvio que é o dinheiro que está comprando. Né? Mas faz-se de conta que é uma coisa que é interna ao campo científico, etc, etc. Né? E depois vai para as universidades. Da USP, a universidade mais prestigiosa, vai para todas as outras, né, e vai montar todas as elites. Né? As elites dos juízes, dos jornalistas, etc, etc. Né? Então é importante a gente saber isso. Que mentira é essa? É a mentira que a gente vem de Portugal. E que de Portugal a gente herda a corrupção. Não é isso? Essa é a mentira original sobre a nossa brasilidade. Né? Outra coisa. E aí o toque de maldade suprema. Né? Essa corrupção não está em todos, ela não está especialmente no mercado. Ela está no Estado. Só no Estado. Então a noção de que existe uma elite, um poder, né, vai estar ocupando o Estado, entendeu? Para que isso é montado? Para que o mercado, as forças do mercado, fiquem invisíveis, não é isso? Então a gente vai pensar numa corrupção, né, montada por pessoas privadas e associadas a interesses políticos, se esquecendo de quê? Que quem manda é o mercado. A elite do mercado é que captura o Estado. Né? Quer dizer, o político, no fundo, quer dizer, é claro que é uma corrupção que tem que ser combatida, etc, etc. Mas ela é a do aviãozinho, se a gente fizer uma comparação entre o nosso capitalismo e o tráfico. Né? O aviãozinho pega ali 2 ou 3% e tal, entende? Entendeu? Né? Claro que é uma coisa que tem que ser combatida, pode ser melhorada, não é isso? Mas pega-se esse grãozinho de verdade para fazer o quê? Para fazer um crime contra a sociedade brasileira como um todo. Que é montar uma fraude e uma mentira. Né? Constrói a narrativa de ser a guardiã da moralidade pública. Também, isso vai ser montado, mas o principal é a elite real, a elite que vai depois, por intermédio de juros, por exemplo, basta uma simples comparação. Né? O fato de que a Operação Lava Jato se regozija de ter agora de volta R$1 bilhão. Restituído, entende? Aos cofres públicos, exatamente, da Petrobras. R$1 bilhão. Se nós pegarmos só o que a gente paga de juros, né? Mas aí o juro abusivo, extorsivo. Né? Ou seja, o juro que a gente paga aqui comparado com o juro internacionalmente pago. Né? Só essa diferença é cerca de 900 vezes mais do que essa merreca que a Lava Jato está se vangloriando de ter recebido de volta. Entende? Então, essa corrupção que está montada para a política é uma corrupção feita para nos imbecilizar. Né? Entende? É a corrupção do imbecil, nós todos.
né, que somos feitos de imbecil, por essa mídia, por esse tipo de debate, etc, etc. Para tornar invisível o quê? A corrupção real, que é 1000 vezes maior, expressivamente em termos quantitativos, que tem a ver com o quê? Com a drenagem de recursos da sociedade como um todo para essa meia dúzia financeirizada, não é isso? Que recebe isso em termos de juros, que se acopla, vampiriza o orçamento público que é pago pelos pobres entre nós. 53% do orçamento público é pago por pessoas que ganham até 3 salários mínimos. E é isso agora que não vai mais para a saúde e para a educação e vai para o bolso desses caras. Isso é corrupção. Né? E a forma como a gente compreende a nossa sociedade torna essa corrupção invisível, né? Torna ela invisível por quê? Porque esse pessoal depois compra, né? O parlamento, né? Já tem a imprensa nas mãos, comprada também por anúncios, por participação em negócios e negociados. E os barões da mídia fazem parte dessas 100 mil famílias, esse né? É o segundo às ponto. Quais você se referia. Não é isso? Então você tem o quê? Essa pequena elite, ela é pequena, não é isso? Mas ela logrou, né? Ao se apoderar da inteligência, e vamos voltar um pouquinho para a gente entender isso, como é que essa ideia, né, nos deixou tão frágeis agora, né, para combater, porque essa ideia ela vai também se assenhorar da esquerda entre nós, o que é extremamente importante, né? Então essa ideia absurda que a gente vem de Portugal, ela é absurda por quê? Em Portugal não havia escravidão, não sei, de um modo muito tópico e muito passageiro, né? Mas nós fomos montados desde o ano zero pela escravidão, percebe? E ela não é um nome, ela significa que é um tipo de família, um tipo de justiça muito peculiar. Um tipo de relação de trabalho. Um tipo de relação de trabalho, de tipo classes de economia sociais muito peculiar. Não é isso? As duas classes mais polares entre nós temos 4 grandes classes, né? Essa pequena elite, né? Ela é uma elite do saque, no fundo, porque ela é contra qualquer projeto nacional, não é isso? Né? E ela se associa com o capital internacional, especialmente com os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos podem ser tudo, menos bobo. Não é isso? Eles querem o quê? Eles querem manter a sua posição de supremacia, e para manter a sua posição de supremacia, ele precisa deixar a América Latina como exportadora de matéria-prima. Né? Então, o que houve entre nós nesse golpe agora, né, que é um golpe que foi repetido, né? Aconteceu a mesma coisa, o que a gente vinha dizendo antes. Né? Essa ideia de que existe essa herança da corrupção, que é um absurdo, como se a corrupção não existisse em outros lugares, especialmente nos Estados Unidos. A última crise financeira mostra isso de um modo, quer dizer, maquiou-se balanço de empresa, se enganou os próprios clientes, você cuida, quer dizer, nos Estados Unidos foi montada uma forma de você drenar o excedente do planeta inteiro para a economia americana. Isso é uma coisa. E aí depois você legaliza isso. Aí depois você diz que isso não é corrupção porque é legalizado. Ora, meu Deus, né? Você comprou as pessoas para que elas legalizassem. Entende? Nós somos feitos de imbecis nesse esquema, né? E aí, se nós nascemos das escravidão, a gente não tem a ver com Portugal. E a gente não está recebendo aí nenhuma herança maldita de uma corrupção só da política e que fica só no Estado. Né? A gente tem que ter a inteligência de perceber para que serve esse tipo de mentira. Né? Ela serve para montar essa elite no mercado como se fosse uma coisa virtuosa, só tivesse a ver com empreendedorismo, dar emprego, e não é isso. Né? Ela tem a ver com a drenagem de recursos do trabalho de nós todos para uma meia dúzia. Não é isso? E aí, quando você diz que a corrupção é só do Estado, você está querendo, se abre espaço para quê? Para o que realmente aconteceu. Né? Que com Getúlio Vargas, com Jango, que, coitado, só fez anunciar, já caiu antes, nem tentou nada, e depois com Lula e Dilma, ou seja, quando o Estado é ocupado por forças populares, aí vem sempre duas, não são 5, 4, 6, são sempre duas, que é acusação ou de corrupção ou de populismo, que foi, por exemplo, a preponderante no caso de Jango, mas elas sempre vêm juntas, né? Que quer dizer, populismo é um negócio absurdo. Foi repetido agora também, com Lula, sobretudo, né? Que o Lula era populista, enfim. Isso tudo
tudo serve para quê? Porque isso montou o quê? Isso montou a ideia que vai ser o germe de um bloco antipopular entre nós, que se cria já em 1920, 1930. Né? Qual foi a inteligência dessa elite? Ora, o tema do moralismo e da moralidade, que é um tema que nos toca a todos, nós todos temos, né? Essa dimensão. Se você pensar e essa necessidade movimento, também. Exatamente. Né, você pensa no movimento tenentista da década de 20. Né? Uhum. Ele tinha comunista ali, de esquerda, quer dizer, Luiz Carlos Prestes vai sair dali, vários seguidores do próprio Getúlio, né? E pessoas que estavam à direita de Getúlio, ou seja, o moralismo apontava para várias direções. O que foi que a elite fez? A elite constrói com o prestígio acadêmico, figuras como Sérgio Buarque, Faura, etc. Né? Entende? O que esse moralismo seja dirigido em uma direção só, o Estado. Né? Ou seja, imoral é só o Estado que pode ser. E não um mercado desregulado, selvagem, primitivo como o nosso. Entende? Né? Quer dizer, que é contra a democracia, contra qualquer tipo de projeção a longo prazo racional. Porque se você pensar numa elite chinesa de hoje, os caras comemoram, né? Entende? Que o salário médio do trabalhador chinês está aumentando a cada ano. Entende? É claro que a elite sempre fica com a melhor parte do bolo. Não é? Entende? Mas aí você tem interesse em construir um bolo que seja grande, né, para que a coisa continue razoável para todos a longo prazo. Tem um projeto de nação. Exatamente. Né? A elite japonesa, assim, a elite alemã, assim, a elite francesa. Assim, o que é que a nossa elite faz? Ela quer, eu quero o meu agora. Dane-se o que vai acontecer com o Brasil. Foi o que aconteceu com esse golpe agora. Né? E essa estrutura inteira ela foi montada de um modo simbólico, ou seja, para parecer que não é assim. Né? E ainda hoje a gente tem dificuldade em perceber como esse arranjo é feito. A gente tem perguntas já dos internautas, eu vou colocar a primeira aqui na roda. Isabela Lima Barreto, homenageado na Flip desse ano, que começou ontem em Paraty, declarou há quase 100 anos atrás o seguinte: o Brasil não tem povo, tem público. Em que medida essa afirmação ainda faz parte da nossa sociedade hoje? Gessé, boa essa expressão do Lima Barreto, né? Não tem povo, tem público. A gente assiste passivo bestializado né? ao espetáculo dessa elite. Né? Exatamente, mas isso, veja bem, a gente já conseguiu algumas mudanças, não na época de Lima Barreto, né? Um pouquinho mais tarde. Mais tarde, né? Especialmente com o movimento dos trabalhadores entre nós, mas já com Getúlio, Brizola, etc., que eram líderes populares, né, que de algum modo expressavam o interesse real desse tipo de camada esquecida entre nós, né, que eu acho que é importante a gente explicar, e aí eu acho que vale a pena continuar naquela coisa do bloco antipopular, que a gente perceba as classes entre nós. Né? As classes não são um fenômeno apenas econômico, como a gente imagina. Né? Dizer, como a mídia faz com que a população imagine. Né? Exatamente. Transforma a classe social em nível de renda, em parcela de renda. Isso, né? que é uma coisa que aí você... é um reducionismo enorme. Né? Enorme, né? Porque aí, quer dizer, você é um adulto quando você começa a ter renda, né? Quer dizer, e a sua vida como adolescente? A sua vida como... criança. Exatamente. Ela fica completamente... Ou seja, a formação da desigualdade, a gênese da desigualdade é voluntariamente esquecida nesse caso, né? E é ela que monta as classes. As classes não são montadas só de um modo econômico, são montadas de um modo afetivo, etc. Né? Nas várias pesquisas em que a gente realizou, e durante vários anos a gente estudou o que a gente chama provocativamente, obviamente não para insultar essas pessoas que já são humilhadas 24 horas do dia, mas para provocar, né? Quer dizer, o fato de que nós somos uma sociedade que criou e que está reproduzindo há séculos, né, uma ralé de novos escravos, não é isso? Que nasce já na escravidão, ou seja, então você joga os negros, né, ao Deus dará, né, e a escravidão é um sistema tudo, que a gente não pode esquecer disso, né, que destrói o ser humano. Ou seja, você precisa humilhar uma pessoa, você tem que dizer para ela que ela não pode ter família, né, porque na família você tem a coisa do reconhecimento, da autoconfiança, então você tem que quebrar a pessoa. E até hoje, então, a gente tem famílias dos nossos
incluídos, que é só a mãe, ou seja, você não tem a figura do pai, etc. Então você destrói a forma da sociabilidade mínima ali. A ralé ocupa uma espécie de lugar de não cidadania. Exatamente. Né? Quer dizer, não é uma pessoa, não é um grupo, não é um conjunto de indivíduos que estão à margem totalmente das possibilidades sociais. É uma classe por quê? Porque o ponto de partida de todos é muito semelhante, né? E aí a gente tem que pegar a relação muito complexa num país como o nosso entre raça e classe. E não pode confundir um negócio e outro, né? A opressão é de classe. Ou seja, não é porque você é negro ou branco e tal, né? Que você é oprimido, explorado, etc. Exatamente. Até porque, quer dizer, é claro que a maior parte é negra, mas dessa classe de excluídos aí entrou nordestinos, mestiços, pessoas de todas as cores. Né? Entende? Mas elas são o que entre nós? Elas recebem hoje em dia, porque como a gente acha que veio de Portugal, né? A gente nunca sequer teve a efetiva consciência e refletiu no nosso passado escravocrata. Quem não reflete sobre o passado e não aprende com ele, está condenado a reproduzi-lo. Né? E nós reproduzimos relações escravocratas até hoje. Que relações são essas? A gente já tinha dito. A elite é a mesma, ou seja, ela quer o saque. Né? Ela não pensa a longo prazo. Né? Entende? É uma elite de ladrão, né? Bandido. Não é isso? Rouba a terra do outro, etc, etc. Faz o que for para ter muito dinheiro no bolso agora. Não planeja a coisa, né? O que é uma catástrofe, né? Para nós todos que estamos sob o domínio desse tipo de coisa. A outra grande classe, classe social. Dessa classe, né? Essa ralé de novos escravos, ela continua e ela vai ter o ódio que se devotava, né? Em relação a ela, porque a gente sequer percebe. Né? Aí as pessoas fazem coisas como a glorificação do oprimido, mudam o nome de favela para comunidade, como se isso fosse mudar a vida das pessoas. Não é isso? A Rede Globo adora esse tipo de coisa e tal. Né? Entende? Quando a gente tem que ver a dificuldade que essas pessoas realmente atravessam, para que mude o cotidiano delas. É isso que importa, não é você, entende isso? Não é você celebrar a carência, etc. Não é isso? Entende? Como acontece muito. Né? Isso contamina a esquerda também. Né? Quer dizer, essa classe, ela desde o ano zero, o que? Ela não vai ter estímulo para a escola, porque você precisa de estímulo para a escola. Não é isso? Enquanto o filho da classe média está vendo o pai ler, ouvindo a mãe contando histórias de fantasias, o cara, quer dizer, o filho da ralé está brincando com um carrinho de mão do pai. Então ele não vai aprender na escola, porque na escola você precisa ter estímulo para se concentrar, pensamento abstrato, isso tudo são coisas não cognitivas, são afetivas, mas sem isso você não tem acesso ao conhecimento. Né? Então você está montando uma classe que, em termos modernos, não tem acesso ao conhecimento, e o conhecimento é a porta de entrada para o mercado competitivo, para o mercado econômico competitivo. Aí, então essas pessoas são exploradas como empregada doméstica, faxineira, ou seja, pela tração animal delas, entende? Isso é uma herança direta da escravidão, que a gente sequer percebe. Né? Agora, e que justificam todo um conjunto de preconceitos da classe média, chamada classe média, e das elites, contra os mais pobres, né? Na direção de dizer eles são subcidadãos, eles não têm direito, eles são menos inteligentes, menos qualificados, são burros, que é a ideia que se tem, por exemplo, das discriminações contra o nordestino, o cabeça chata, né? O baiano, não era isso que se dizia quando você queria desqualificar alguém? Nunca são terminologias qualificadoras, mas são desqualificantes. Né? Isso tudo tem a ver com a escravidão, no fundo, né? Porque você está animalizando. Né? Quer dizer, a grande hierarquia moral, né, do mundo ocidental é a diferença entre espírito e corpo. Quando você corporifica alguém, você está animalizando alguém. Está dizendo que ela está distante do espírito. Não é isso? Então você está... Quer dizer, é um racismo onde você está querendo que esse tipo de gente é subgente. Ou seja, então você pode matar uma chacina, presos indefesos, só porque são pobres. Não é isso? Como aconteceu recentemente entre nós. Como a polícia faz. Não é a polícia que faz. A polícia só faz isso porque a classe média e a classe alta, são as classes que mandam, né? Então, dão o seu beneplácito para esse tipo de ação. Senão, não haveria. Senão, a gente teria uma polícia alemã aqui. Né? Entende? Claro. Né? E não uma que pega um menino indefeso de 18 anos e quebra a cabeça dele com um martelo e não acontece nada depois. Entende?
Né? Ou seja, isso só acontece, né, porque tem um ódio de classe. Né, quer dizer, e esse ódio de classe é um ódio cevado desde a escravidão. Né? E há o quê? Uma associação entre essa ínfima elite e a classe média, que a gente tem que ter cuidado, né? Porque não é a classe média inteira isso. Né? Claro. Entende? Né? E é um espaço, eu acho que é extremamente importante a gente ter um espaço, porque tem gente na classe média, quer dizer, eu estou estudando na classe média agora. Eu tinha estudado os muito pobres antes, estudei essa classe trabalhadora que ascendeu no lulismo, eu estou estudando a classe média de batalhadores. agora. Exatamente. Os precários, né? Os exatamente isso. É. E eu tenho visto nessa classe média 4 frações. Né? Tem uma que é infelizmente muito ampla, que eu chamaria de proto-fascista. Não é isso? Porque não é que a Rede Globo, a revista Veja, etc., faça a cabeça das pessoas. Não é, a reação não é tão simples. Né? Ela tem um público cativo delas, que é esse pessoal que, antes de tudo, odeia o pobre. Né? Entende? E tem, que é 30% da classe média, mais ou menos, do que eu estou vendo por esse horizonte que eu estou estudando agora. Tem uma classe média que é liberal, tem alguma, pode ser em alguns casos, por exemplo, num caso de ataque midiático como a gente teve, o que foi que aconteceu? A Globo, comandando esse processo inteiro, juntou por algum tempo fascistas e liberais que saíram à rua. Os liberais são agora os que estão vendo, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Né? Agora, os fascistas estão adorando, porque conseguiram pela primeira vez legitimidade para o seu discurso de ódio. Né? Porque o que aconteceu, o que a gente precisa dizer, e está óbvio para qualquer um que tenha 2 neurônios, né, é que todos os golpes, especialmente, inclusive esse último, não aconteceu por conta da corrupção. Ou seja, a corrupção é a forma de tornar o brasileiro imbecil. Né? Entende? Quer dizer, você pega um grão de verdade, que é a corrupção dos políticos, né, que tem que ser combatida, obviamente, né, mas ela esconde a corrupção real, que é o roubo, né, de um mercado desregulado, descontrolado, né, sobre a sociedade como um todo. Né? Como foi, e aí essa classe alta, que tem a inteligência para ela, tem a mídia para ela, ou seja, tem um poder simbólico de legitimação, além dos meios de além produção do material, né, além das formas materiais, etc., né, ela fez o quê? Ela colonizou a cabeça da classe média. Por que foi importante para ela? É como se a elite tivesse, né? Quer dizer, eventualmente, quer dizer, o que importa é o resultado disso. O que a elite decidiu no Brasil moderno fazer foi, a gente pode descer o cacete nos muito pobres, porque eles são indefesos, ninguém vai se incomodar com eles, etc. É apenas um pobre a menos. Né? Mas com a classe média a gente tem que convencer esse pessoal. Né? Daí a coisa dos jornais, da televisão, né? Da ciência aplicada para legitimar a política, etc, etc. Né? Então você tem que convencer, não é isso? Agora, essa nossa esfera pública, ao contrário da esfera pública europeia, né? que cresceu mostrando opiniões divergentes, a nossa foi colonizada pelo dinheiro desde o começo e apresenta sempre uma opinião. Esse aqui é um dos únicos programas onde o público pode ter acesso a uma coisa diferente do que ele ouve se ele abrir qualquer jornal. Qualquer jornal, qualquer grande jornal vai estar dizendo a mesma coisa. Né? E essa classe média, então, foi educada nisso, em parte, especialmente uma fração dela, porque tinha já uma proximidade com esse tipo de conteúdo. Né? Então, o que a Rede Globo, Veja, faz é unificar esse conteúdo, né? E dar a sensação para essas pessoas que elas não estão sós no mundo. Tem várias outras pessoas que estão com ela está num movimento que é majoritário e tal. Né? Isso tranquiliza as pessoas. Né? Entende? Esse tipo de gente que quer, digamos assim, que quer pegar, que afirma o mundo como ele é, que não faz nenhuma crítica ao mundo, etc. Né? Os liberais entraram nessa história pela campanha, claro. Você pega um partido só e tal. Agora a gente está vendo que a corrupção é muito maior e que afeta outros partidos de um modo muito maior, inclusive com prova. Com prova real e tal. E aí, mesmo com prova, o pessoal não vai preso. Né? Então, isso é um escândalo, ninguém é imbecil, e é claro que o povo está vendo isso. Né? Entende? Inclusive a classe média. Né? Então, acho que tem um espaço aí, né? Entende? Digamos assim, de uma aliança civilizatória das forças que são mais
progressistas de reconquista, inclusive, dessas frações que foram iludidas e tal, né? Não esses fascistas, que esse aí você não vai ter. Ele vai estar sempre lá, clicando no negócio. Claro, ele encontrou, eu posso odiar agora, entende? Inclusive as redes sociais abriram esse espaço, exatamente, né? De expressão de algo que estava contido de algum modo. Você pode ser um canalha, não é isso? Agora, antes da gente falar desse movimento civilizatório, eu preciso fazer um intervalo, a gente já tem mais perguntas. Vou voltar com perguntas no segundo bloco e também com essa ideia que o Gessé trouxe agora ao final do primeiro bloco, desse raciocínio que ele fez, que é: há espaço para a gente fazer um movimento, construir um movimento civilizatório na sociedade brasileira. A gente já volta.